Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar a você como é que você pode instalar e usar junto com o Blender um renderizador baseado em física real de código aberto e gratuito chamado Mitsuba. O Mitsuba é um renderizador excelente, ele é muito interessante, ele é uma opção muito boa para quem está procurando algo diferente no Blender para criar imagens usando física real e recursos avançados de renderização. E assim como funciona com qualquer renderizador aqui no Blender externo, a primeira coisa que você tem que fazer, evidente, é instalar o add-on, que vai fazer a integração entre o Mitsuba e o Blender. Então a primeira coisa que você vai fazer é fazer o download desse add-on. O link para fazer o download desse add-on vai estar disponível aqui nos comentários desse vídeo, ou se você está assistindo a esse vídeo diretamente do alanbrito.com, do meu blog, tem um link para fazer o download do add-on do Mitsuba para o Blender também aqui no artigo, você pode fazer o download dele facilmente. Esse daqui é o endereço onde você vai fazer o download. O autor é esse Bartos, eu não sei pronunciar esse nome aqui, mas bem, você já sabe quem é o autor, então os devidos créditos estão dados. Você vai fazer o download do add-on, que é esse arquivo aqui. E quando você fizer o download desse add-on, como é que você vai fazer para instalar ele? A instalação do add-on, ela tem uma particularidade. Que particularidade é essa? Quando você fizer o download, você vai fazer um download com a extensão .7zip. Você vai extrair esse conteúdo. Esse conteúdo vai estar repleto de pastas e um arquivo chamado init, vai ter essa underline, e uma underline depois, .py, que é um arquivo do Python, e com todas essas pastas aqui. A melhor maneira de instalar esse arquivo é simplesmente compactando ele. Você vai compactar esse arquivo, você vai zipar esse arquivo, como eu fiz aqui, e depois nós vamos voltar lá no Blender. Pronto, aqui no Blender, nós vamos lá no User Preferences, nós vamos lá nos Add-ons, e lá nos Add-ons, você vai clicar nesse botãozinho aqui chamado de Install Add-on, em que você pode indicar tanto um arquivo do Python, um arquivo com extensão py, ou então um arquivo zip com vários arquivos que vão ser colocados automaticamente na pasta de Add-ons do Blender. Então eu tenho aqui aquela pasta, eu tenho aqui o arquivo zipado. Eu vou simplesmente escolher esse arquivo zipado, vou clicar aqui no Install Add-on, e você vai visualizar aqui que nós temos agora o Render Mitsuba. Se você habilitar aqui o Render Mitsuba e tomar o cuidado de, depois que voltar lá para 3D View, pressionar a tecla Ctrl U. Caso contrário, você vai ter que instalar o add-on todas as vezes, ou então você vai lá em File, Save User Settings. Então, aquele add-on do Mitsuba vai ficar lá em definitivo. Então, se eu clicar aqui em cima agora nessa lista, você vai perceber que nós temos uma opção agora chamada Mitsuba para renderizar os nossos projetos aqui no Blender. E assim como acontece nos Cycles, quando você escolhe o Mitsuba, vários painéis do Blender relativos e que são importantes para a configuração de renderização, eles vão mudar. Por exemplo, você vai visualizar aqui várias opções agora relacionadas ao Mitsuba. Uma delas, inclusive, é esse diretório aqui, Executable Path, que é muito importante. Você tem que dizer aonde é que está o arquivo executável do Mitsuba. Você tem que fazer o download do Mitsuba. O endereço para fazer o download dele está aqui também nos comentários ou na descrição desse vídeo. E se você estiver assistindo esse vídeo pelo meu blog, você vai ter um link lá para fazer o download do Mitsuba. Não tem mistério, você vai simplesmente apontar o diretório em que você tem instalado o Mitsuba. No meu caso aqui, eu estou usando um Mac, então é a pasta de aplicativos, mitsuba.app, contents, macOS X. Se você não configurar essa pasta, o Mitsuba não vai funcionar. No Windows, você vai simplesmente dizer aonde é que está o arquivo mitsuba.exe. Se você instalar o Mitsuba, ele vai estar lá no Arquivos de Programas ou no Program Files, no lugar onde você vai instalar o Mitsuba. Então, agora se eu clicar aqui no Render,
você vai visualizar o resultado do render do Mitsuba. Você vai saber que ele está renderizando com o Mitsuba porque vai aparecer essa palavrinha aqui embaixo, ó, Rendered using Mitsuba. Mas calma, você não precisa entrar em pânico, nós podemos tirar isso daqui. Lá no painel de renderização, na verdade, nós temos que remover isso da câmera. Eu me enganei. Você vai selecionar a câmera, vai abrir aqui o painel da câmera e aqui no painel da câmera tem uma opção aqui chamada Mitsuba Camera Options, onde você vai desabilitar esse Mitsuba logo. E agora, se eu renderizar a minha cena, ela será renderizada e não mais com aquele logo aqui. Mas tá tudo preto. Como é que eu faço para aparecer alguma coisa? Vamos transformar essa luz aqui numa luz do Mitsuba. Vamos criar aqui uma luz do tipo Sun. E lá no Mitsuba nós temos como escolher, por exemplo, aqui um Sky Type. Você pode determinar que essa luz aqui ela é do tipo Sun and Sky. Se eu pressionar aqui o Render, você vai perceber que agora o nosso cubo vai ser renderizado usando o Mitsuba. E se nós adicionarmos algumas opções extras aqui, como por exemplo, um plano, vamos colocar lá na visão da câmera, tecla 0, só ajustar o enquadramento, vamos aumentar aqui o tamanho do plano. Se eu renderizar, você vai ter aí a renderização sendo gerada pelo Mitsuba dessa cena. E uma coisa muito interessante em relação ao Mitsuba, se você está acostumado a usar o IAF Array, eu achei particularmente o Mitsuba muitíssimo mais rápido do que o IAF Array para determinadas ações, ou na maioria dos casos, em cenas ou em projetos que exigem, por exemplo, qualidade de renderização. Até porque no Mitsuba nós temos como usar vários tipos de algoritmos avançados de renderização, inclusive alguns, por exemplo, Path Tracer, que é muito parecido com o do Cycles, e Photon Mapper, que não existe no Cycles, mas que existe no IAF Array. Então nós temos uma grande gama de opções aqui para renderizar, inclusive usando, por exemplo, Irradiance Cache, usando Final Gather, que é um recurso parecido, por exemplo, com o que existe no Mental Ray, no V-Ray. E uma coisa interessante também sobre o Mitsuba é que não só a parte de renderização vai ser alterada, você vai poder usar, por exemplo, materiais do Mitsuba. Então, a parte de materiais, por exemplo, aqui do Blender, vai ser alterada. Vamos apagar esse material aqui, vamos criar um material novo. Você tem aqui a parte de Preview e você tem uma lista bem razoável de shaders disponíveis aqui no Mitsuba. Por exemplo, nós podemos escolher aqui um Road Electric. Vamos alterar aqui a cor dele. Então você vai ver, por exemplo, que o nosso material vai ser alterado ali para refletir essa mudança de cor. Vamos criar alguma coisa mais arredondada, como por exemplo a Suzane com aquele material. RZ. Vamos aplicar aqui um modificador sobre Vision Surface. E um Smooth. E vamos aplicar aquele material Dielectric. Vamos renderizar para ver como é que fica. Claro, com um pouco mais de trabalho ficaria muito melhor. Mas já mostra, por exemplo, como é que nós podemos usar os shaders do Mitsuba, caso você queira usar em alguns dos seus projetos. Então eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como é possível usar o Mitsuba dentro do Blender para que você comece a usar ele dentro dos seus projetos. E caso você queira saber mais sobre ele, fique ligado aqui no meu canal do YouTube ou então no alambrito.com, porque eu eventualmente, e com certeza eu vou, produzir mais tutoriais e material sobre o uso do Mitsuba dentro do Blender, porque ele é um renderizador muito interessante, ele é uma ferramenta muito interessante para quem quer criar imagens com alto realismo dentro do Blender. Apesar do Cycles já ser uma ferramenta excelente, ele ainda é um renderizador jovem que não tem todas as opções que o Mitsuba já possui. Então,
Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e só para lembrar, se você gostou desse tutorial, não deixe de avaliar e colocar o seu comentário. Isso ajuda na divulgação desse tutorial para outros usuários do Blender. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e até a próxima.